sou Marília Garcia, eu publiquei 3 livros até agora. O primeiro foi o 20 Poemas para o Seu Walkman. Foi um livro que eu escrevi no momento que eu estava lendo muitos poemas narrativos e estava lendo muita prosa também. E eu comecei a escrever esses poemas tentando incorporar muito dessas narrativas e de histórias, mas não de forma linear, né? Eram poemas onde eu incorporava narrativas e ia tentando fragmentar aquilo dentro da linguagem, né? Então é um livro onde tem muitas vozes diferentes, tem muitas vozes que vão caminhando e se deslocando ao longo dos textos, né? Aos poucos eu percebi, depois, né, que o livro foi publicado, que eu ia ler nos lugares e os poemas, eles não funcionavam lidos em voz alta muito bem, né? Eram poemas, como dizia o título, eram poemas para o Walkman, né? Eles não eram poemas que funcionassem como sons, mas eles funcionavam como uma leitura silenciosa, assim. Então, a partir desse livro eu comecei a escrever os textos buscando pensar na voz, buscando pensar numa oralidade que não estava tão presente no outro livro, né? E então depois eu publiquei o Engano Geográfico, que foi meu segundo livro, que também é um poema narrativo, onde eu narro uma viagem pelo sul da França. Foi um poema baseado numa tradução que eu fiz do escritor Emmanuel Locard, de um poema longo dele, que é um poema narrativo também. E eu tentei incorporar algumas coisas da tradução, né? Eu fiz também um poema longo, narrativo, onde eu conto uma viagem. E aí, nesse livro, você percebe que tem um fluxo, assim, de uma voz que vai narrando o texto, né? Tem algo bem diferente do 20 Poemas para o Seu Walkman, né? E aí meu último livro, que foi esse, Um Teste de Resistores, que eu considero um livro já bem diferente dos outros, assim. É claro que, de um modo geral, eu continuo abordando alguns temas que estão presentes nos outros, mas aqui eu tento tornar mais explícito o processo de escrita do que nos outros, né? Os outros, eles tinham várias referências que estavam não tão aparentes no livro, né? Eu trabalhava com colagem, com referências que não eram só de literatura, né, de cinema, de artes plásticas, mas não tornava isso muito explícito, né? E aqui nesse Um Teste de Resistores, eu comecei a escrita dele num evento que me convidaram para falar sobre a escrita e me pediram um texto. E eu tive um pouco de dificuldade, como eu tenho, assim, em geral, de falar sobre a escrita no momento em que eu não estou escrevendo. É quase como se a paráfrase, né, daquilo não fosse aquilo, né? Então, como é que eu ia escrever um texto falando sobre escrita num momento posterior à escrita, né? Foi pensando nisso que eu resolvi escrever um poema para ler nesse evento, e um poema que tivesse esse tom de depoimento, né, mas que fosse um poema que tivesse um pouco um tom ensaístico, né, incorporasse ferramentas mais reflexivas, né, dentro do texto, mas sem deixar de ser um poema também. Então o livro é muito marcado por isso, né? Esse texto que eu apresentei foi o primeiro poema do livro e isso determinou um pouco o resto do livro, assim. Todos os outros poemas tentam trabalhar com esse hibridismo, assim, né, de incorporar depoimento, ensaio, poema e tentar construir uma linguagem, né, com repetição, com cortes e sem deixar também de refletir sobre o próprio processo, né, e de explicitar as ferramentas que eu estou usando enquanto escrevo. Então é um livro que tenta assim rodar em cima dele, né? Bom, além desses 3 livros, eu publiquei também 2 plaquetes, né? Foi a primeira coisa que eu escrevi, se chama Encontro às Cegas, e é isso que o título diz, né? O encontro às cegas com a escrita, né? Do livro com o leitor, e o último texto, a última plaquete que eu fiz foi a última coisa que eu escrevi, né, que foi o Paris Não Tem Centro, que é um poema longo também, onde eu fiz uma experiência de tradução. Eu escrevi em francês o poema, mas eu não escrevo em francês, então escrevi um pouco quase como aquela história do João Cabral, né, que resolve escrever
O João Cabral, falando do Miró, que ele resolve pintar com a mão esquerda, né, para se desacostumar, né, porque ele não está muito acostumado a pintar com a mão direita, então para chegar num traço, né, onde ele não controle muito bem. Tentei escrever esse poema em outra língua, né, para escrever com a mão esquerda e pedi para uma amiga traduzir para o português. Então, pela segunda vez eu perdi o controle assim do texto, né. Eu escrevo em outra língua, perdendo o controle, e depois ela traduz, fazendo com que eu perdesse também o controle, né. E aí ela entra como uma personagem nesse poema, né, que é um poema também bem narrativo. Eu conto uma história que eu estou andando pela cidade, e foi a última coisa que eu fiz, foi esse, o Paris Não Tem Centro. Desses livros, né, o meu primeiro, que foi o 20 Poemas para o Seu Walkman, foi publicado na Argentina, numa coleção da editora Box, que é uma editora bem artesanal, assim, que faz uns livros costurados, uns livros pequenos, né, que fica no sul da Argentina. Foi uma parceria da Box com a Grumo, e eles fizeram uma coleção de poesia brasileira. Aí saiu o 20 Poemas para o Seu Walkman. Além dessa tradução na Argentina, saiu na Espanha o Engano Geográfico, que foi esse poema longo, né? Mas com uma particularidade: a edição que saiu na Espanha saiu com o poema Engano Geográfico, mas ele incorporou poemas dos meus outros livros, né? Uma antologia, na verdade. Então tem poemas do meu primeiro, do último e do Engano Geográfico, né? Que foi o segundo livro. Então é um livro, acho que é o livro mais completo, né? Porque tem poemas de todos os livros. E saiu também em Portugal um teste de resistores no ano passado, pela Mariposa Azual. Esse contato com os tradutores, né, eu tenho achado muito importante, assim, ultimamente, com não só os tradutores que eu não mencionei, mas esses 3 livros, né, que saíram, como também tradutores de poemas que saíram em revistas e antologias. Então eu conversei muito com a Hilary Kaplan, que traduziu para o inglês os poemas, e em geral eles fazem muitas perguntas que levam a gente a pensar não só nos poemas específicos, né, o que eu quis dizer exatamente, mas na própria língua, né, no português, ou no que a gente está pensando. E foram contatos muito importantes, assim, eu acho, com esses tradutores, né. Eu vou falar um pouco comparando os livros, que eu acho que fica mais simples de comentar essa questão do ritmo, né. No 20 Poemas para o Seu Walkman, ele tinha uma sintaxe muito de prosa, né. Ele tinha, embora, claro, com corte do verso, né, com os enjambements e tudo, mas ele tinha uma pontuação específica e tinha uma sintaxe que puxava para a prosa, né? Então, por isso que eu estava dizendo que ele tem um ritmo mais silencioso, né? E lido em voz alta ele não funcionava muito bem, né? A partir dele, nos 2 livros seguintes, eu não usei pontuação nenhuma. O Engano Geográfico e o Teste de Resistores não tem ponto nenhum. O Engano Geográfico, ele é um poema longo, sem pontuação, só com corte de verso, né? E o Teste de Resistores, eu comecei a incorporar uns buracos, uns espaços em branco no meio do verso, né? E aí isso cria um tipo de leitura e um tipo de oralidade, né, de som, que é muito diferente, né, do 20 Poemas, né? Ele realmente foi para um outro movimento, assim. E é um livro onde eu uso vários outros recursos. Ele tem muita repetição, né? Ele tem não só repetição de palavras, né, como de estruturas, como também até de cenas, né? Então, o primeiro poema, que é um poema longo, né, e o último, eles têm uma razão de estar, né, nesses lugares, porque tem uma cena no primeiro que é a cena que eu uso para terminar o livro, né, e que é a mesma cena que vai ser repetida, mas com uma pequena mudança, né, e que aí finaliza o livro. Então eu acho que esses vários recursos de repetição ao longo do livro, né, junto com a questão da pontuação, né, eles realmente fizeram com que o livro tivesse um outro ritmo. E também o fato de eu escrever para ler, né, num encontro. Então ele é
um texto escrito para ser falado, né? Não para ser lido. Muitas vezes a gente vai nos encontros também, são textos para serem lidos, né? Até por isso que é difícil entender o que as pessoas estão falando muitas vezes, porque são textos para serem lidos, né? Silenciosamente. E eu tentei escrever com um ritmo de fala mesmo, então usando todos esses recursos. E quanto à questão do poema longo, acho que isso está muito também no que eu estava lendo, assim, né? Na época do Engano Geográfico, né? Que foi um texto onde eu dialogava com um poema longo desse escritor francês, o Emmanuel Locard. O poema dele se chamava Dois Andares com Terraço e Vista para o Estreito. E é um poema longo, narrativo, onde ele narra uma viagem e ele vai caminhando no poema, né? Pega um trem, pega um barco e o poema vai caminhando com ele. É uma linha, né? Que ele vai puxando e estendendo, assim. E então esse foi o primeiro, né? Que eu escrevi mais longo, assim. E um outro poema longo que eu também li muito, né? E fiz a dissertação sobre ele foi o Galáxias, do Haroldo de Campos. Então também são vários fragmentos, mas trabalha também, né, com a ideia do poema longo, de ser um livro-poema, né? Então, acho que isso também estava muito no que eu estava lendo, né? E por fim me ocorreu também que, acho que, sobretudo, né, no teste de resistores, tem essa mistura com o ensaio ou com a fala, né, não necessariamente acadêmica, mas com a comunicação, a palestra, né, e que tem um formato específico ali de 15, 20 minutos. Então os textos são poemas que entram, né, que dialogam, né, com esse espaço da fala, assim. Então eles também se estendem, né, para esse tamanho, assim. Em loop, a fala do soldado. Vivo numa caixa de 20 centímetros. Vejo o mundo por um visor. No meio, uma cruz para mirar as coisas. Prédios, estradas, objetos, cachorros. Tudo que passa pelo quadro vira alvo. Então penso em algo linear. Você já reparou que algumas imagens se repetem? Nessa espécie de fluxo, de repente, uma imagem volta. Eu vivo numa caixa, disse. Estamos sentados lado a lado no trem em silêncio, os dois de calça verde e camisa branca. Sei que não está tudo bem. Levanto o olhar, tentando alcançar o dele, e ouço apenas a voz de frente para o alvo. Não sei como parar a repetição.